Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar com você aqui em nosso canal no YouTube, o EDALP Oficial. E é um prazer estar compartilhando com você um pouco da palavra de Deus. E nessa oportunidade, dentro da EBD Online, né? Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade em contribuir aqui através da nossa Escola Bíblica Dominical e também agradecer pela confiança da liderança da nossa igreja, na pessoa do nosso pastor-presidente, o pastor Roberto José dos Santos, e do nosso querido pastor Renato Torres, superintendente-geral das escolas dominicais da nossa igreja. Meus amados irmãos, a temática geral desse trimestre, como estamos falando da lição de adulto, tem por tema os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nesses dias que antecedem a vinda de Cristo. E a lição de hoje, a lição de número 11, né, a lição que será ministrada nesse próximo domingo, tem por título A Sutileza das Mídias Sociais. Repetindo, as sutilezas das mídias sociais. Essa lição tem o texto bíblico que se encontra em Romanos capítulo 12, Romanos 12, verso 1 ao 3 e o verso 16 e 17. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas você com certeza vai ler isso junto com seus alunos na escola dominical. É importante frisar, eu quero trazer aqui essa dica para vocês, é claro que a lição é sobre o planejamento de aula, dentro do plano de aula. É muito importante estarmos atentos, antenados para os objetivos propostos na lição. Esses objetivos servem de guia e de delimitadores para termos uma boa aula e alcançarmos o objetivo geral com êxito. O objetivo, os objetivos da lição, ela está dividida em 4, né? Existem quatro objetivos. Primeiro, apresentar aos nossos alunos a realidade que nós cristãos estamos vivendo. Estamos na era digital, então a gente tem que apresentar essa realidade que estamos vivenciando hoje, a era digital. O segundo objetivo da lição é elencar os desafios por estar diante desta era digital das mídias sociais. Terceiro, pontuar os pecados virtuais, o comentarista enumera alguns deles. Quarto e último, relacionar as mídias sociais, né, com o ID de Jesus, destacando essa grande seara virtual, que são as mídias sociais, e a oportunidade que temos de utilizá-las para pregar, proclamar, anunciar o reino de Deus. Então é muito importante entendermos que esses objetivos irão nos ajudar. Outra coisa é o seguinte: o tema abordado hoje é um tema muito amplo, muito rico. Então, certamente, em uma hora de aula, não vai dar para você tratar, né, de todo esse conteúdo relacionado às das mídias sociais. Então, a gente vai se deparar com a realidade virtual que vivemos, que é um grande desafio para os cristãos, para a igreja, e as oportunidades que surgem na utilização desses meios. Então, é muito importante, volto a frisar, a gente focar nos 4 objetivos da lição. Dentro da temática, né, a gente vai... Já se entende-se que a lição fala da relação que temos com as mídias sociais e o nosso comportamento diante das mídias sociais. A gente volta um pouco no tempo, a gente volta um pouco na Bíblia, a gente entende que Deus ele criou o ser humano e dotou o ser humano de alguns atributos, né, de algumas características, de algumas qualidades. A gente poderia citar inúmeras delas, mas você pode citar na sala de aula a capacidade que Deus dotou o homem da razão, a racionalidade. O ser humano, ele é um ser racional, né? Emmanuel Kant, um filósofo, um grande pensador, diz que aquilo que o homem tem de mais excelente, o ser humano tem de mais excelente, é a razão. Deus deu ao ser humano a capacidade de raciocínio, e isso difere de toda a criação. Então, temos essa capacidade
de raciocínio. Deus também dotou a coroa da sua criação, o ser humano, da capacidade de escolha, né? Aquilo que alguns chamam de livre-arbítrio, a possibilidade que temos de escolher, né? Tá aí o exemplo, você escolheu clicar no vídeo para assistir esse pequeno subsídio da lição. Isso é a capacidade de escolha. Ainda, né, eu quero destacar essa segunda característica. Claro que não estão em ordem de princípio e a gente não pode citar todos os atributos que Deus concedeu ao homem, características que Deus concedeu ao homem, mas eu quero destacar aqui a capacidade do ser social. Então, após Deus ter criado o homem, Deus disse que não era bom, está lá em Gênesis 2:18. Que não era bom que ele estivesse só. Volto aqui, fazendo uma breve correção. Após ter criado o homem, Deus disse que não era bom que ele estivesse só. Está lá em Gênesis 2:18. Isso indica, assim, a sociabilidade humana, né? Deus deu essa característica essencial de ser social. Nós somos seres sociais. Essa sociabilidade, essa capacidade que temos de nos relacionar, exige comunhão, né? Companhia, proximidade e compartilhamento. Percebam que para existir, né, para que o homem seja um ser social, precisa de ter relacionamento, precisa de ter comunhão, companhia, proximidade e compartilhamento. Enxergamos também que essa capacidade, né, de ser social, né, a sociabilidade de relacionamento é um princípio divino, né, e norteia todo o nosso contexto ético, todo o nosso contexto que é estabelecido por Deus. Deus, vejam que é interessante, eu e você precisamos levar em conta que a relação de comunhão, de relacionamento nossa, se baseia na relação com Deus e na relação com o próximo, com o mundo, com o contexto a qual nós vivemos. E isso é um objetivo traçado, um plano divino traçado para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa seguir aquilo que Deus colocou para o nosso viver. A comunhão, né, o relacionamento é um princípio. E percebemos que o pecado afetou o homem e toda a criação. E também o relacionamento, né? Para existir o relacionamento, claro que é preciso o contato, é preciso o diálogo, é preciso a comunhão, mas para que isso venha acontecer é imprescindível, eu quero destacar aqui, a comunicação, que também, com o advento do pecado, né, da queda da humanidade, foi atingida. A comunicação foi atingida por Satanás e ele sempre, né, claro, vai trabalhar dentro da comunicação para distorcer, para tentar implantar, né, as suas sutilezas, as suas artimanhas para afastar a criatura, o ser humano, de Deus. Então, é imprescindível a comunicação. Percebam que já na época de Cristo, quando ele veio para exercer o seu ministério, a comunicação era feita basicamente através de cartas, de epístolas, de editos, de tratados e de mensageiros que levavam a mensagem ao seu destino. E eu quero falar no próximo bloco sobre esta evolução, a evolução, claro, né, da sociedade e a evolução da comunicação ao longo do tempo, até chegar no advento da internet, das mídias sociais. E daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, retornando para o segundo bloco, como falamos no bloco anterior, a gente vai falar sobre a evolução, né? Percebam que a comunicação ela pode ser feita de várias formas, através de sinais, através da forma oral, pela escrita, né? Por palavras, imagens e etc. É muito fácil a gente perceber que a comunicação antes do século XV era feita de forma rudimentar, demorada, lenta e difícil. Citamos no bloco passado que na época de Cristo, quando ele exerceu o seu ministério como Deus e como homem,
a comunicação era feita através de cartas, de epístolas, né? Dos editos, dos tratados e através dos arautos, dos mensageiros que levavam a comunicação entre os povos. E os povos praticamente só se comunicavam quando surgiam conflitos, quando surgiam guerras ou através do comércio. E como não havia um comércio mundial, o comércio era muito local, muito próximo, né? Existiam povos que nem sabiam a existência de outros povos, de outras civilizações. Claro, com o advento, com o desenvolvimento das grandes navegações, né, os povos que começaram a aprimorar essa tecnologia das navegações, começaram a desbravar os mares e descobrir outros povos, outros continentes, outras civilizações. E isso foi agregando, foi aproximando mais esses povos. Aí surge a imprensa, né, com Gutenberg, que facilitou o processo, né, e pouco a pouco, de forma paulatina, as nações foram mantendo contato com as novas culturas, com os novos povos, com as novas civilizações e puderam começar a se entrelaçar. Aí daí surge, dentro desse contexto histórico, né, evolutivo, social, cultural e da comunicação, aquilo que alguns historiadores chamam da Revolução Industrial, né? Alguns intitulam como a Era do Vapor, um movimento histórico iniciado na Inglaterra que significou o nascimento da indústria nos moldes que hoje nós conhecemos, com o uso de máquinas poderosas, né? Que as pessoas que viviam no campo rural, na zona rural, começaram a migrar para as grandes cidades, os grandes centros, onde ficavam essas indústrias, essas grandes indústrias, para buscar sobreviver. E tudo começou a mudar. Percebam que tudo isso impulsionou um vigoroso desenvolvimento dos meios de comunicação, de tal maneira que um outro advento, né, que mudou de forma radical foi o descobrimento da eletricidade. E a partir daí a gente percebe que surgiu novas tecnologias, novas descobertas. Quero citar aqui, dentre elas, o descobrimento da tecnologia ou das ondas eletromagnéticas, onde através, né, das ondas eletromagnéticas podia se comunicar. Aí surge o rádio, né, onde as pessoas que começaram a adquirir esses dispositivos, né, essas máquinas, onde se ouvia, né, as famílias se juntavam e estavam juntas ali em sua sala, em seu ambiente familiar, começaram a ouvir os noticiários, né, a ficar atentos aos principais acontecimentos do mundo, aos principais noticiários. Existiam também as rádios novelas, existem fotos aí, né, existem livros que mostram muitas famílias, muitas pessoas ao redor do rádio, ouvindo e buscando a comunicação, as informações. Aí surge, nesse inteirinho aí, né, na evolução do processo, a televisão, que agrega o áudio, que agrega a voz, a imagem. Então as pessoas que só ouviam passaram a ouvir e ver, e por isso conhecer as novas culturas e as novas civilizações. Com o avanço ainda da tecnologia, dos povos e da comunicação, surge o advento da internet, a chamada Rede Mundial de Computadores. A priori, ela surge para o cerne militar, para o meio militar e depois para as grandes corporações, né, com a facilidade ou com a necessidade de facilitar e agilizar as tarefas, as atividades. E, por fim, a Rede Mundial de Computadores passa acessível a grande parte da população mundial, a população de massa. Chame a atenção, querido professor, para o seu aluno, com relação a esse desenvolvimento tecnológico, né? Desenvolvimento cultural e tecnológico que conecta os dispositivos. Percebam que a gente tem isso hoje, né? Dispositivos estão conectados, tablet, celular, TV, smartphone, conectando as pessoas,
favorecendo o estabelecimento, né, das novas interações sociais. A partir dessas novas interações sociais, surgem os novos modelos, os novos paradigmas de relacionamento. E eu quero trazer uma pequena parada para a gente voltar a falar sobre esse novo paradigma, né, dentro da relação social e explicar um pouco da etimologia da palavra mídia social. A gente volta já. Retornando para o nosso esboço da lição da escola dominical, vamos falar da etimologia, né? Entendemos que com esse desenvolvimento tecnológico ao longo da história, com o surgimento da rede mundial de computadores, novas formas de interação social, né, surgiram. E a partir daí, novos paradigmas, novos modelos, padrões de relacionamento. E dentro dessa realidade da rede mundial de computadores, surge a forma mais recente, as mídias sociais. O conceito mídia social vem do inglês mass media, ou meios de comunicação de massa, onde mídia vem do latim, que significa meio. Meio é algo através, meio por onde passam as informações, né? Meio pela qual as pessoas se interagem, se comunicam. Então, mídia é um meio de comunicação de massa. É interessante a gente frisar e você tocar no assunto com o seu aluno, que as estatísticas mostram que mais de 1/3 da população mundial está conectada à internet e interagem através das redes sociais. Diante deste contexto a qual nós estamos inseridos, conectados, através dos meios de comunicação, que cada vez se agregam, se convergem, a gente se depara com os desafios gigantes que surgem diante de nós. Então, que desafios são esses? Primeiro, como viver e andar de forma prudente dentro desse mundo virtual? Como utilizar os meios de comunicação, esses meios de comunicação de massa, né, as redes sociais, para propagar o evangelho, para anunciar o evangelho? Como? A gente vai falar sobre isso. Como Igreja de Cristo, como professores de escola dominical, precisamos instruir os nossos alunos, à luz da Bíblia, como utilizar essas novas tecnologias, como buscar métodos de evangelização por meio das redes sociais. Todos os cristãos precisam estar atentos às suas responsabilidades e deveres no mundo virtual. A igreja não pode estar alienada diante dessa realidade virtual, né? Presente cada vez mais, cada dia na vida dos seus fiéis. Falando dos desafios, né, que surgem, o comentarista, o pastor José Gonçalves, ele cita um grande problema, que é a desumanização. Então, as redes sociais, elas nos impulsionam para a conectividade, a uma vida online, né? A uma relação online, uma relação nesse mundo virtual, e por isso a gente tem a tendência, a gente corre o risco de deixarmos a vida real, aquilo que chamamos de offline, né, de lado, o contato, né, o corpo a corpo, deixando de lado, né, o diálogo e essa relação corpo a corpo, essa interação, esse relacionamento presencial cada vez está mais escasso ou menor. Então, no livro de apoio, o comentarista também, ele fala que alguns pensadores, alguns pesquisadores intitulam essa geração da era digital, né? Geração Y, geração Z, e eu quero chamar a atenção para aquilo que eles chamam de centennials, que é uma geração composta por pessoas que nasceram a partir dos anos 2000. E esses pensadores falam que a maior característica dessa geração é a habilidade absurda em manejar os dispositivos eletrônicos, os dispositivos digitais.
Eles também são chamados de nativos digitais. Os centennials são chamados de nativos digitais e também são chamados da geração selfie. No livro de apoio da lição, o pastor comentarista José Gonçalves, na página 126, se tiver o livro pode abrir lá, ele traz uma citação do escritor Rodolfo Kapler. Em sua obra Geração Selfie, o escritor faz referência a 10 tendências dessa geração. Eu vou citar só 5 delas, para não tomar muito tempo, mas você pode, na página 126 do livro de apoio, acompanhar as 10. Quero citar só 5. A primeira tendência, ou característica, é conectividade. Eles passam mais tempo conectados. Isso é uma tendência. Segundo, o desenvolvimento social lento dessa geração selfie, dessa geração centennials, os nativos, né, digitais. A outra tendência é o isolamento social. Então, passam mais tempo conectados, se isolam socialmente e a outra característica é a virtualidade. Estão muito mais ligados ao mundo virtual e automaticamente, por isso, provoca o declínio do convívio social real, daquilo que chamamos do offline. Então, entenda online como a conexão no mundo virtual e o offline, né, no mundo real. E essa virtualidade provoca o declínio na relação do corpo a corpo, na relação social real, na relação próxima. E a outra característica das 5 que eu separei é a descrença, o declínio da religião, o declínio que estes é uma tendência que esses da geração selfie têm, que não buscam relacionamento com Deus, né? Não buscam a relação com Deus. Isso é uma característica, você pode citar isso na sala de aula. Então, é uma frase interessante, eu quero falar para você aqui. O virtual torna-se o local para aqueles que querem escapar da realidade de que vivem. Muitas das vezes o nosso comportamento virtual molda a nossa vida na esfera da igreja, na esfera eclesiástica. Então, o mundo virtual desumaniza as pessoas. Por quê? Não estão mais próximas, estão sem esse contato, né? É tudo através do virtual, tudo através do online. A nossa verdadeira existência, né, o propósito que Deus estabeleceu para nós, você percebe já isso na criação, nós somos seres sociais, é glorificar a Deus, né? Deus dotou o ser humano, deu essa capacidade da gente se relacionar, né, do corpo a corpo, da interação, da comunhão, e esta é a nossa verdadeira essência. Quando fazemos isso, né, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, através da nossa fé em Cristo, somos os seus servos, e como a igreja precisamos estar atentos a isso, para continuar interagindo de forma pessoal, de forma offline, estarmos juntos e próximos, porque assim, né, existimos para Ele, assim nós fomos criados e assim nós nos completamos com essa interação, com essa capacidade de nos relacionarmos. A igreja, amado professor e amados irmãos, é um organismo vivo, né? E Paulo, claro, citando lá, né, em Coríntios sobre a questão dos dons, né, que a igreja tem, e a gente pode aplicar com relação a isso, né? Se um dos membros padecem, todos padecem com ele. E se um membro desse é honrado, todos são honrados com ele. Então a igreja é um organismo vivo e espiritual. E esse organismo vivo e espiritual se constrói a partir das interações humanas, a partir dos relacionamentos corpo a corpo, né? Físico, real. Está em Mateus 18 e 20. Quando a interação, esse corpo a corpo, o relacionamento pessoal offline não existe, é uma negação daquilo que biblicamente é a igreja. Percebam que é um grande desafio, é um novo mundo, um mundo virtual, uma nova realidade, mas Deus e sua palavra não muda, né? Ele não muda, eles não mudam. O comentarista, o pastor Josué Gonçalves, eu concordo com ele, ele traz a seguinte afirmação, né? Um dos grandes desafios
dessa geração é mantê-la humana. Então, temos que ter muito cuidado, porque estamos inseridos nesse meio, para a gente não desumanizar, ok? O outro ponto que o comentarista trata é sobre o mundanismo, sistema mundano que é regido pelo inimigo de nossa alma, que se utiliza e se apropria dos meios de comunicação. Percebam que o pecado afetou toda a humanidade, o relacionamento do homem com Deus, com o seu próximo, a comunicação, né? O relacionamento. Então, Satanás, o sistema mundano, se utiliza dos meios de comunicação para implementar o seu reino maligno e nos conduzir, nos levar para longe de Deus. O mundanismo é um dos grandes desafios que a igreja precisa combater e enfrentar à luz da palavra. Você pode citar João 17:16, João 15, verso 18, 19. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. 1 Coríntios 10:23, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. 1 Coríntios 10:31. Portanto, que comais, que bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é importante a gente frisar, meus amados irmãos, dentro desse mundanismo, existe alguns que têm a tendência, né, e desejam estar em evidência, ou buscam estar em evidência o tempo todo. A busca da fama, né, aquele minuto de fama, aquele instante de fama, a busca incessante e ávida pelos likes, por seguidores, e fazem de tudo para terem isso, né, o local de evidência. E podemos aplicar aqui aquilo que o outro comentarista, de um grande pensador, onde ele tem uma obra chamada de Sociedade do Espetáculo, o Guy Debord, né, o Guy Debord, ele fala sobre a necessidade que os indivíduos, isso já no século passado ele já falava, a necessidade do indivíduo que está inserido na sociedade de procurar o local, né, o lugar de holofote, o local de evidência, de ser visto, né? Então, procurando, eu vou usar alguns termos que é muito utilizado hoje nos meios de comunicação ou nas redes sociais, procurando lacrar, procurando causar, procurando chamar a atenção, ter o lugar de destaque, não importa como se chegue, né? Não importa como se consiga. É uma da característica, né, do mundanismo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E Paulo fala sobre isso, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. E Paulo traz essa grande lista. Você encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5. O autor, o comentarista também cita algumas dificuldades e problemas. Sensualismo, né? O uso e compartilhamento de fotos, vídeos íntimos, ou sem nenhum tipo de pudor. Eu queria, dentro desta dificuldade, a pornografia também é um problema que surge nas redes sociais, né? Além do sensualismo, o compartilhamento de fotos, de vídeos íntimos ou sem nenhum tipo de pudor, a pornografia. Uma outra característica, né, ou desafio, ou problema que surge é o narcisismo, que percebam que aponta para aquilo que eu falei antes, as pessoas que cultuam a própria imagem, o desejo de ser visto, admirado, e isso torna às vezes até obsessivo. E uma outra característica que eu quero citar aqui, problema dentro desse contexto das redes sociais, é o hedonismo, a busca pelo prazer a todo custo. E para esses que buscam o prazer a todo custo, esse prazer encontra-se a felicidade. E isto é uma falácia, né? Isso é um erro. Encontramos a verdadeira alegria e a felicidade em Deus, né? Na fé em Deus, nele. Então, é interessante a gente frisar que, claro que, por si só,
a internet e as suas mídias sociais como ferramentas são neutras, né? Entretanto, o uso, né, como se utilizamos dessas ferramentas da internet e das redes sociais, não é. Então é como eu uso. Se eu uso para a glória de Deus, se eu uso para a minha edificação, ou uso para não glorificar a Deus e para não me edificar, né? Então a internet, as redes sociais em si, como ferramentas, são neutras. Mas é como eu utilizo, como você utiliza, e você tem que passar isso para o seu aluno, a forma qual se utilizamos e utilizamos dos meios de comunicação de massa, das mídias sociais, né? Será que glorifica a Deus? Será que eu estou sendo edificado? Este é o ponto. E a gente vai para o último bloco, daqui a pouco a gente volta. Retornando e falando sobre os desafios de ser igreja na era digital, eu quero chamar a atenção, né? A gente falou sobre o sensualismo, sobre a pornografia, o narcisismo, o hedonismo, que a internet por si só, né, e as redes sociais são neutras, mas é a utilização, como eu uso, né, que não é a consequência, é a forma que uso. Mas eu quero falar também de um grande desafio e de um perigo com relação à insegurança das redes sociais, né? Os nossos dados, as nossas informações podem ser invadidos, usurpados por terceiros, né? E a gente vê isso aí, vários casos da invasão de privacidade. Pessoas pegam os nossos dados e informações para fazer o mal, golpes, né? Dar golpes. Além da invasão da privacidade dos dados, né? Das informações, danos à imagem, à reputação, são comuns, escândalos são comuns dentro do meio, dentro do mundo virtual, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. É um desafio também, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados, o que tratamos, o que postamos, porque muitas vezes não são não só os dados, mas algumas informações que estão lá nas nossas redes sociais, que as pessoas podem, claro, com o objetivo de fazer o mal, se utilizar, se apropriar para, assim, empreitar algum tipo de golpe. Isso aí a gente vê nos noticiários que, infelizmente, são muito comuns. Dentro de uma gama enorme, percebam que as redes sociais, né, a internet fez com que a gente se tornasse uma grande aldeia global. Então, a gente está, através do mundo social, das redes sociais, do mundo virtual, a gente está cada dia recebendo, a cada instante, uma gama enorme de informações sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre o mundo, né? E surge uma gama de informações. Então, diante disso, um desafio a qual a igreja, os cristãos, né, estão o compartilhamento dessas informações. Aquilo que chamamos de fake news, notícias falsas. Então a gente tem que ter muito cuidado, é importante você falar para o seu aluno sobre o cuidado que todos devemos ter antes de enviar, compartilhar qualquer conteúdo na rede social, na internet, no mundo virtual. Então tem algumas perguntas que a gente tem que fazer antes de clicar, antes de enviar, antes de compartilhar. Primeiro, isto é verdade? Será que é verdade aquilo que eu estou compartilhando? Então é importante checar. Cheque, procure investigar, procure outras informações, né? Procure, porque às vezes está ali, mas é um site importante, é um site seguro. Cuidado, né? Procure também outras vias, outras formas onde estão encontradas essa informação. Então é importante ver, analisar se é verdade. Cheque, procure analisar, procure pesquisar se aquilo que você está compartilhando é verdade. Segunda pergunta, é bom? Porque às vezes é verdade, mas não é bom a gente compartilhar. Então, primeira pergunta que a gente tem que fazer, será que isso é bom? Será que isso não pode, ao eu compartilhar, ao eu clicar, né, causar algum dano a alguém? Então temos que ter esse cuidado. Terceira pergunta, é necessário compartilhar? Reflita sobre isso. Primeira, se é verdade. Segunda, se é bom. Terceiro, é necessário compartilhar, né? E quarto, está claro, isto que eu estou compartilhando está claro,
Então é importante quando você fazer essa averiguação se é verdade, se é bom compartilhar, se é necessário, pronto, é necessário, é bom, é verdade. Está claro o que eu estou compartilhando, né? Porque tem a questão da interpretação que as pessoas vão fazer, né, sobre aquilo que estamos compartilhando. Então é muito importante você ver que o que você está compartilhando segue essas regras. É verdade, é bom e está claro. E por último, glorifica a Deus o que eu estou compartilhando? Será que glorifica a Deus e edifica as pessoas ou traz uma informação salutar para as pessoas? Então, vou só recapitular. É bom você passar isso para o seu aluno. É verdade? Isto é verdade? É bom? É necessário? Está claro? Glorifica a Deus? Então, é muito importante fazermos essas perguntas antes de compartilharmos qualquer coisa nas redes sociais, nas mídias sociais. E por último, a grande dificuldade, o grande desafio, né, está relacionado com a lição passada, onde falamos sobre a mordomia cristã. Todos nós que professamos a fé em Cristo, somos mordomos de Cristo. Então, mordomo é aquele que cuida das coisas do seu Senhor, cuida das coisas de Deus. E o grande desafio é o tempo, né? Quanto tempo eu passo utilizando as redes sociais? É interessante a gente frisar que um dos povos ou um dos países que consomem internet, que os seus usuários passam mais tempo conectados, é o Brasil. Vejam que interessante. O brasileiro são um dos que passam mais tempo conectado nas redes sociais. Então, a falta de cuidado com o uso das mídias sociais, o tempo que eu passo, pode resultar na indisciplina com os horários, né? Para descansar. Eu passo a ser indisciplinado com minha hora de descanso, passo muito tempo, passo da hora, madrugadas, e aquele tempo que a gente tem para repousar, né? Ele não é suficiente, e isso afeta, né, a minha vida diária, o meu cotidiano. O tempo que eu passo nas redes sociais pode afetar os meus estudos, então a gente deixa às vezes de estudar, de focar nos estudos para estar nas redes sociais, interagindo. O relacionamento familiar, às vezes passamos, né, muito tempo nas redes sociais e a gente não está passando o tempo necessário com as nossas famílias, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos. E passamos também muito tempo nas redes sociais e isso pode levarmos a ir da igreja. Então, passo mais tempo nas redes sociais conectado à internet e deixo de ir à igreja. Percebam que a falta do cuidado, né, com o tempo, principalmente o acesso contínuo, exacerbado do acesso às redes sociais, pode levar à minha indisciplina com relação aos horários, descanso, ao estudo, ao meu relacionamento familiar, ao meu relacionamento com amigo, à minha produção do trabalho e ao meu tempo para Deus e ao meu tempo na igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação ao uso do tempo. Concluindo, o universo virtual pode, claro, a gente está claro na lição, pode se tornar um espaço perigoso, e o comentarista conclui dizendo isso, que o pecado pode alcançar dentro desse meio de comunicação proporções terríveis, mas, entretanto, nesse universo, nessa grande seara, pode se tornar uma terra fértil para semearmos a palavra de Deus. Então, Satanás, percebamos, é fácil perceber, tem se apropriado desse espaço para propagar suas mentiras, seus enganos, fomentar o pecado, levando e conduzindo muito para longe de Deus. Mas nós, a Igreja de Cristo, aleluia, precisamos compreender essa realidade virtual, seus desafios, né? E as oportunidades para semearmos a verdade, proclamarmos a palavra de Deus, proclamarmos o arrependimento e implantar o reino de Deus também nessa grande seara. Finalizamos dizendo que o papel da igreja é ser sal e luz também no mundo virtual.
e precisa estar em evidência e latente nessa mídia social, através do testemunho, através da evangelização, através do discipulado, através do ensino da palavra de Deus. Como cristão, precisamos ser sal e luz. Como cristãos, precisamos sair desse trivial, para utilizarmos as redes sociais e semearmos assim os valores do reino de Deus. O ID de Jesus inclui também o espaço virtual, que você possa conduzir e levar os seus alunos a essa prática, entender, volta a frisar, esse mundo virtual, os desafios e as oportunidades que a igreja tem de anunciar o reino de Deus. Boa aula, que Deus continue abençoando a todos vocês, que a graça de Deus, a comunhão e o amor possa ser abundante sobre cada um. Amém? A paz do Senhor a todos e até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.